Subiu para 31 o número de mortos com os incêndios na Califórnia. Fogo, equipes de resgate e o Corpo de Bombeiros da Califórnia tentam conter 2 grandes incêndios. 9 pessoas morreram. Já no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, 20 mil pessoas tiveram que sair de casa por causa dos incêndios florestais. Grandes focos estão sem controle em todo o estado há 2 meses. Orando, uma família fugiu das chamas de carro em Paraíso, na Califórnia. No trajeto, muitas vezes a fumaça impediu o motorista de ver a estrada. Eles conseguiram escapar, mas a cidade de 27 mil habitantes foi devorada pelo fogo no pior incêndio da história do município. 300 mil moradores foram forçados a sair de casa no pior incêndio da história da Califórnia, nos Estados Unidos. 31 pessoas morreram e mais de 200 estão desaparecidas. Do alto, a imagem é impactante. Os 3 incêndios que atingem o norte e o sul da Califórnia desde a última quinta-feira já causaram a morte de pelo menos 31 pessoas. O Camp Fire, que afeta uma ampla região do condado de Butte, em Sierra Nevada, ao norte da capital do estado de Sacramento, se tornou o mais mortal da história, provocando 29 mortes. No chão, a realidade é ainda mais devastadora. 90% das casas de Paradise, no norte da Califórnia, foram engolidas pelo fogo. E 20 pessoas continuam desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. 6.700 construções estão destruídas e apenas 25% das chamas foram contidas até agora. Celebridades como a popstar Miley Cyrus e o astro Gerard Butler tiveram as casas tomadas pelo fogo e publicaram nas redes sociais. Lady Gaga e Will Smith também foram forçados a deixar a região. E ator Will Smith, por exemplo, mostrou a fumaça, o fogo se aproximando da casa dele. A cantora Lady Gaga teve que fugir e o ator Gerard Butler postou imagens do que sobrou da casa e de um carro dele, só cinzas. Vê que uma das vigas de madeira que sustentavam o telhado também foi toda destruída, olha só. Virou carvão. Só que por algum motivo, uma estrutura da igreja resistiu, que também é feita de madeira, que fica aqui no altar, olha só. A cruz permaneceu intacta. Isso significa muito. A esperança está viva e está no coração das pessoas, diz Stan. Nós estamos vivos. Nós temos esperança. Uma forte nevasca atingiu a cidade de Nova York nesta quinta-feira. A tempestade de neve levou ao fechamento dos 2 dos 3 aeroportos que atendem a cidade, totalizando cerca de 1.100 voos cancelados. Além disso, foram suspensas as aulas em escolas e universidades. Equipes de emergência trabalham intensamente para tentar minimizar os problemas provocados pelo temporal. Além de Nova York, várias outras cidades do entorno foram atingidas pela nevasca. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou estado de emergência nas regiões afetadas. Olha só, os astrônomos confirmaram uma visita um tanto diferente ao sistema solar, viu, Carol? É um objeto que veio de outra estrela e foi encontrado próximo ao planeta Terra. E a NASA confirmou hoje que o asteroide é diferente de tudo que já foi visto pelos cientistas. 2 cientistas do prestigiado e insuspeito Centro de Astrofísica de Harvard, o Abraham Loeb
e o Shmuel Bailey estão tentando entender a aceleração do Oumuamua. Um dos assuntos mais comentados da comunidade científica agora, que é esse objeto que entrou no nosso sistema solar e que muitos dizem pode ter sido enviado por alienígenas. E a afirmação não é de nenhum mané, não. É de cientistas da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. O Oumuamua, uma palavra havaiana, né, que significa mensageiro pioneiro vindo de longe, tem esse formato cilíndrico. A gente está vendo imagens aí dele. Um charutão. Ah lá. Desde a descoberta, isso obviamente é uma representação artística dele, né? Desde a descoberta do ano passado, astrônomos tentam explicar a origem desse objeto interestelar. Feio, esse objeto interestelar, de nome esquisito, falei certo o nome dele? Falou. Em havaiano significa o primeiro passageiro. É um drone. Vai, continua, Maria. Então, esse objeto seria o primeiro do tipo a entrar no nosso sistema solar. Ele é diferente, né? Aí você deve estar perguntando, Maria, e daí onde entra o extraterrestre nessa história aí? Muito bem. Os pesquisadores admitem a possibilidade de que ETs tenham determinado a rota do Oumuamua. Eu não consigo falar nenhum nome. Oumuamua. Segundo eles, eu vi uma foto que ele era bem feio, aí tá bonito na arte. Segundo eles, esse objeto pode ser parte de uma sonda enviada por uma civilização alienígena para as proximidades da Terra. Sim. Outra coisa que ninguém sabe ainda é de onde o asteroide veio. E até o nome é bem diferente. Ele foi batizado de Oumuamua. É uma nomenclatura nova, por isso a letra I, que significa interestelar. Ela não existia. O é por ele ter sido o primeiro objeto assim a ser detectado. E Oumuamua é uma palavra da língua nativa dos havaianos e quer dizer algo como o primeiro a ir além. Segundo eles, esse objeto pode ser parte de uma sonda enviada por uma civilização alienígena para as proximidades da Terra. Eu tô achando graça porque eu me recuso a acreditar em ET. Parte de uma sonda que teria quebrado a sonda. Agora, vou explicar. Mas o pessoal da Harvard, que sabe mais do que eu... Onde esse objeto? Por onde tá, Rafael? Ele tá olhando pra gente. Chega quando? O curioso desse objeto é que ele não faz parte do nosso sistema solar. Por isso que ele está sendo chamado de o primeiro passageiro. O que ele tá fazendo ali, ele entrou do nada, um formato de um charutão, entrou do nada. E ele foi ali em direção ao Sol. O que acontece? Quando objetos passam pelo Sol, pelo efeito da gravidade, eles fazem um desvio e seguem uma determinada trajetória. Todos os objetos que fazem esse mesmo percurso, eles têm um comportamento, pelas leis da física, muito parecido. Ou seja, eles perdem velocidade porque eles passam ali e eles vão desacelerando. O que acontece com o Oumuamua é que ele, depois de um tempo, começa a acelerar. Isso acontece com cometas, porque o cometa, ele passa pelo Sol, esquenta, cria uma nuvem assim de gases e poeira e ele vai como se fosse um propulsor. Só que, no caso de um cometa, isso acontece logo depois que ele passa pelo Sol. E o curioso é que no caso do Oumuamua, acontece muito depois. Ou seja, ele passou, desacelerou e do nada ele começou a acelerar. Aí fala, aí tem alguém por trás de... Os caras mediram essa trajetória e falaram assim, algo que nunca vimos na vida está acontecendo. Aí começam as especulações. Uma especulação é que é um material que a gente não conhece. Talvez esteja alguma coisa que não sei... Vamos ter que aprender uma nova rota. Uai. Ou vem a teoria considerada dos alienígenas, que seria o que eles chamam de uma vela solar, em que a gente já fez aqui na Terra, mas aí é um objeto artificial, se faz como se fosse uma bandeira, assim, uma vela mesmo de navio, de barco, em que os raios solares vão empurrando essa vela pelo espaço. Então, a teoria dos ETs é que uma nave, uma civilização que a gente não conhece, eles estão tentando descobrir a origem de onde saiu esse meteoro, esse astro. Charutão. Esse charutão, que eu estou chamando de charutão, para tentar descobrir